Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo! Um olá para você que nos acompanha pelo Rádio Clube, pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kschniewski. Hoje é dia 1º de março de 2013, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, que completa 448 anos. E o programa de hoje é especialíssimo, com foco nas semifinais da Taça Guanabara, o turno do Cariocão. Vamos trazer as principais informações dos 4 grandes clubes que estão nesta fase de mata-mata e fazer um apanhado das possibilidades de cada um, além das informações do futebol nacional e internacional, com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje, começando pelo Vasco da Gama com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, Diedro. De azarão a favorito. Vasco usa vantagem para sair na frente do tricolor. Partindo para o destaque do Fluminense com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Pressão, gol perdido e ressurgimento de Wagner marcaram a vitória do Fluminense sobre o empate do time. Vamos agora ao destaque do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Fala, Diego. Confira o desempenho dos times brasileiros na Libertadores e o final de semana dos estaduais pelo Brasil. Agora o destaque do Flamengo com Fabrício Teixeira. Um olá para você, Fabrício. Olá, Diego. O Flamengo encara rival para manter a boa fase e tabu. Vamos ao destaque do Botafogo com Leonardo Peçanha. Um olá para você, Léo. Olá, Diego. Parabéns a todos nós cariocas. Botafogo encara o Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara. Empate em 2-2 é puro de 10 em jogos decisivos entre os rivais. E fechando o giro inicial de destaques, o futebol internacional com Roberta Pires. Um olá para você, Roberta. Olá, Diego. Confira os resultados dos principais campeonatos nacionais pela Europa. Além disso tudo, os comentários do Inter Períodos FCS UERJ, que começa no próximo sábado com cobertura total da equipe Gol Rádio Clube, a principal equipe universitária esportiva do Rio de Janeiro. Isso e muito mais você vai curtir aqui no Gol Rádio Clube, que está começando agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Então chega de conversa, vamos aos próximos jogos semifinais do Campeonato Carioca com Felipe Bruno. Essa parte eu não fiz hoje, não. Os dois times, 4 grandes nas semifinais, eu não trabalho nisso. Eu trabalho no Pegadinha do Eu sou o lado B da bola, meu filho. Tá bom então. Você podia ter me avisado antes. Você podia ter me avisado. Passa ali no RH. Podia ter me avisado. Então, já que não tem próximos jogos, né? Já que Vasco e Fluminense não jogam. Já que às 6h30 no Engenhão amanhã não temos Vasco e Fluminense, e no domingo às 4 da tarde também no Engenhão não temos Flamengo e Botafogo, vamos começar a falar da primeira partida das semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. E quem abre o noticiário é o Vasco da Gama. Vasco. As informações com Luiz Felipe França. Depois de vencer o Duque de Caxias por 2-1 no Moacirzão e contar com o empate do Botafogo diante do Boa Vista, o gigante da Colina conquistou a primeira posição do Grupo A e, consequentemente, a vantagem do empate na semifinal da Taça Guanabara. O clássico contra o Fluminense acontece nesse sábado, às 6h30 no Engenhão. Para a partida, Gaúcho ainda não sabe quem jogará na lateral esquerda. Thiago Feltre e Jason disputam a vaga. Outra possibilidade é improvisar o volante Wendel na posição. Além disso, o treinador confirmou os desfalques dos atacantes Tenório, que se recupera na panturrilha esquerda, e Leonardo, também lesionado. A provável escalação para o Maltina é Alessandro, Dedé, Renato Silva e Ney na defesa, Thiago Feltre ou Jason na lateral, e no meio, Abuda, Wendel, Pedro Ken e Carlos Alberto, Bernardo e Adeluiz no ataque. É com você, Diego. É isso aí, já vamos logo agora ao outro lado da primeira semifinal com o noticiário do Fluminense. Fluminense.
As informações com Leandro Soares. Após tropeçar em casa diante o Grêmio, o Fluminense foi ao Chile e conquistou uma importante vitória por 2-1 sobre o Huachipato. Destaque para o gol perdido do atacante Wellington Mendes, que recebeu sozinho na grande área e incrivelmente chutou na trave. No entanto, o papel de vilão deu lugar ao salvador da pátria, já que após receber um belo cruzamento de Carlinhos, o atacante emendou de primeira e marcou o gol de empate. A virada tricolor veio nos pés do meia Wagner, que levou apenas 24 segundos em campo para ajudar o Fluminense a conquistar a sua segunda vitória fora de casa e assim retornar à liderança do Grupo A. A vitória tricolor também manteve a rotina do Grupo 8, visto que em 5 jogos só os visitantes venceram. Já pelas semifinais da Taça Guanabara, o Fluminense enfrenta o Vasco neste sábado, às 6h30 no Engenhão. Após ficar em segundo lugar no Grupo B, o Fluminense não terá a vantagem do empate e, para se classificar, precisará de uma vitória simples sobre o Gigante da Colina para avançar para a final da competição. Para a partida, o técnico Abel Braga utilizará a força máxima. O único desfalque fica por parte do zagueiro Leandro Eusébio, com dores no tornozelo. A provável escalação tricolor é, na zaga, Diego Cavalieri, Anderson, Bruno e Carlinhos. Já no meio, Edinho, Jean, Thiago Neves e Guedes. No ataque, o Wellington e Fred. É com vocês, gente. Valeu, muito obrigado, Luiz Felipe França, Leandro Soares. Vamos aos comentários dessa primeira semifinal. Vasco e Fluminense. Vasco com a vantagem do empate. Jogo neste sábado, às 6h30 da noite, no Engenhão. Quem quer começar a falar dessa partida? Eu acho que o Vasco vai tomar um sacode do Fluminense. Por que esse pessimismo? Sucinto comentário. Comentário bem sucinto e rápido, por sinal, né? Ulisses Valentim. Mas eu acho que o favorito, sem sombra de dúvidas, é o Fluminense, por ter elemento que tem. Mas não tá passando por uma fase tão boa assim, não tá apresentando um futebol em muitos jogos. Mas vamos ver, clássico é clássico e pode acontecer de tudo. O Fluminense é amplo favorito, né, pelo elenco, pelo time que tem. Acho que o comentário é meu, né? E aí, Diego, a questão do empate que o Vasco conquistou, né, com a melhor campanha, eu acho que pode diminuir um pouco desse favoritismo, porque o Vasco pode tentar segurar o jogo até o final, e aí eu acho que esse favoritismo do Fluminense já não fica tão grande como seria se não tivesse vontade de empate. Eu acho que... Não, pode falar. Obrigada. Eu acho que se o Vasco tentar segurar o jogo, vai ser pior pra ele, assim. Acho que é melhor ele jogar, partir pra frente, tocar a bola, do que ficar segurando na zaga lá atrás. Senão o Fred toma e mete o gol. Pode tentar uma oportunidade de fazer o gol, né, como ele tá fazendo nesses jogos. Mas o Vasco tem essa possibilidade de fazer um gol com o Carlos Alberto, com o próprio Éder Luiz também, e tentar segurar até o final, 1-0. E o próprio 1-1 também vai classificar o Vasco. Eu acho que vai ser igual esse clássico, não tem favorito. Não, eu só queria falar rapidinho que o Leandro Eusébio não é desfalque pra ninguém, né? Os torcedores do Fluminense até agradecem quando ele não joga, né? Parte desse ano ele já tá tendo uma sequência de lesões, não tendo uma continuidade. Eu vejo muitos tricolores comemorando quando ele não joga. Quarta-feira ele jogou mal aberto, Assim, é aquele negócio, o Léo Peçanha falou que o Vasco vai tomar um sacode, mas lembrando que o Vasco tem 2 resultados de 3 a favor dele, que é um empate, vitória simples, e no primeiro jogo entre as duas equipes esse ano, o resultado foi 1-1. Sim, é porque o Vasco tradicionalmente, quando joga pelo empate, abre as pernas para alguém. O time tem entrado sonolento no primeiro tempo, acho que não é muito confiável fazer isso contra o Fluminense. O Vasco tá com azar. O último jogo lá em Macaé foram acho que 3 bolas na trave até o Vasco conseguir empatar. Aí teve aquela encenação toda lá do Bernardo, né, explodindo de raiva na comemoração, de alegria, enfim, eu não sei, cara. Eu acho que o Vasco tá no caminho errado. Só mais uma coisa, eu estive lá em São Januário essa semana e tem informações que as notícias nos bastidores não melhoraram em nada, só pioraram. Diego, eu acho que também o que pode pesar também, o Fluminense jogou quarta-feira e eu acho que esse cansaço da viagem, tanto do jogo, também pode interferir no rendimento dos jogadores. Então, eu acho que vai ser um jogo que o Vasco, pelo time que tem, é muito abaixo do Fluminense, mas acho que esse cansaço do time do Fluminense pode pesar. É um fator a ser levado em consideração, porque além do jogo, tem a questão da viagem também, né? O jogo não foi aqui, o Fluminense não foi mandante. Ele teve que viajar até o Chile, até o
se eu não me engano, norte do Chile, para enfrentar a equipe do Huachipato. E depois ainda teve que voltar, quer dizer, nem folga os jogadores do Fluminense tiveram durante essa semana. Essa questão vai pesar bastante, porque quando acabou o jogo, logo o Fluminense veio pro Rio, foi um dia de voo, então só deu mesmo para fazer um coletivo, tentar dar um descanso pros jogadores, e o Vasco tá treinando a semana inteira, né? Então acho que isso pode interferir a favor do time que mantiver. É isso, alguém quer arriscar um prognóstico para essa partida? Vasco e Fluminense amanhã no Engenhão, 6h30 da noite, ou todo mundo se abstém? 1-1, Vasco, Fluminense, Vasco, Vasco. Eu acredito em 2-1 Vasco. 1-0 Vasco. 2-0 Fluminense. É 0-0. 0-0. Alguém, você, Léo, quer falar alguma coisa? 3-1, 3-0 Fluminense. Né, Roberto, você quer chutar algum placar? Ai, que difícil, hein? 3-2, Vasco. Pois é, estamos com os placares guardados, vamos consultar aí este final de semana. Alguém acertando, nós vamos colocar como âncora da próxima. É prêmio, pô. É prêmio, vamos ver o que vai acontecer. Vamos seguir então com o Gol Rádio Clube. Agora é hora de futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações com Felipe Bruno. Bem, Diego, na segunda rodada do Grupo 2 da Libertadores, o Palmeiras perdeu fora de casa para o Libertad do Paraguai por 2-0. Pela segunda rodada do Grupo 3, o Atlético Mineiro goleou fora de casa o Arsenal de Sarandi da Argentina por 5-2. O São Paulo venceu o The Strongest da Bolívia por 2-1 no estádio do Morumbi. Na segunda rodada do Grupo 5, o Corinthians venceu o Milionários da Colômbia por 2-0 no Pacaembu. Nesse final de semana teremos rodadas pelos campeonatos estaduais. No domingo às 4 da tarde, pelo Campeonato Paulista, teremos o clássico Santos e Corinthians. No domingo às 6h30, o São Paulo enfrenta o Penapolense. O Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará o Tombense no sábado às 4 da tarde e o Atlético Mineiro enfrentará o Guarani de Divinópolis no domingo às 4 da tarde. Pelo Campeonato Gaúcho, teremos as semifinais da Taça Piratini. No sábado às 6h30 da tarde, o Caxias enfrentará o São Luís e no domingo às 4 da tarde, o Internacional enfrentará o Esportivo. No Campeonato Paranaense teremos a última rodada do primeiro turno. O líder Curitiba enfrentará o Londrina, que também tem chance de ser campeão, no domingo às 4 da tarde. No Campeonato Paraense teremos o segundo jogo da final da Taça Cidade de Belém, que decretará o vencedor do primeiro turno do campeonato. No primeiro jogo, os Paysandu e Remo empataram por 1-1. Esse domingo as duas equipes voltam a se enfrentar. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense enfrentará o Craque no domingo às 4 da tarde. No mesmo horário, o Vila Nova enfrentará o Grêmio Anápolis e na segunda às 8h30 da noite o Anápolis enfrentará o Goiás. Pela Copa do Nordeste teremos o segundo jogo das semifinais. O Asa enfrentará o Ceará no domingo às 4 da tarde, o primeiro jogo foi 3-3. No domingo às 6h30 o Fortaleza enfrentará o Campinense. No primeiro jogo o Fortaleza venceu por 2-1. Lembrando que todos os jogos são no horário de Brasília, menos o do Campeonato Paraense, que é pelo horário local, às 5 da tarde de Brasília, 4 da tarde de lá. Isso aí, tá certo. E nesse momento as pessoas ligam aqui para os estúdios, né, para participar do programa. Só que não, é interatividade. Só que não vai participar ao vivo. Vou olhar a cartinha aqui do... Tem uma cartinha aqui. Pois é o Carlos Oliveira. Se for o Carlos Oliveira, diga que daqui a pouco eu ligo pra ele. Assim que a gente terminar a gravação, preciso falar algo muito sério com ele. Fala pra ele que ele tá me devendo 2 cervejas. Né? E a gente tava falando aí do futebol nacional e tal, o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta Tombense, é isso? É. Um time doidinho pra cair. Selo Ulisses. Eu acho bem interessante essa campanha do Atlético Goianiense tentando vencer o craque. É importante que todos vençam o craque nesse Só nome. uma coisa também fala da Copa do Nordeste, que nós Sim. podemos ter uma final no Castelão, né? Porque Fortaleza e Ceará estão bem, né, nas semifinais. Sim. Já imaginou uma final da Copa do Nordeste com o Castelão lotado? Seria muito bacana. legal. Queria também destacar, mas é pela Libertadores, a entrada criminosa que o Ronaldinho Gaúcho sofreu também nessa rodada, que queria recriminar, né? Porque foi uma coisa de violência a entrada que o jogador do Arsenal deu no Ronaldinho. Pois é, e ele foi expulso? Não, nem tomou nem amarelo. Não tomou nem amarelo? O Ronaldinho foi pênalti e ainda perdeu ainda. Mas foi uma entrada criminosa. Ronaldinho, que é muito leal nas suas divididas também. Eu só acho interessante discutir aqui a questão do São Paulo, né? Que é um time que vem sendo badalado no início do ano e não tá tendo muita complicação nos jogos da Libertadores. Ele virou em cima do Deschamps no finalzinho, lá pros 40 minutos do segundo tempo. Eu pensei nessa agora. Fala essa no microfone, pelo amor de Deus. Pô, mas o The Strongest é bem forte, cara. Eu pensei nessa mas agora. não justifica também. Ele ainda perdeu pro Bolívar lá e perdeu pro Atlético Mineiro jogando no Independência.
A questão Ele é o mais que forte. É o que o time de São Paulo ainda não conseguiu acertar, né? Tanto com o Jadson, nem com o Paulo Henrique Ganso. Com o Jadson, sim, até porque o desempenho do time no Campeonato Paulista tá bem, mas o Ganso mudou o jogo nessa última quarta-feira. Eu acho que ele entrou bem Essa última quinta-feira, no quer segundo tempo. Eu ele acho entrou que o bem. grande problema do São Paulo é ter a obrigação de colocar o Paulo Henrique Ganso pra jogar, já que o Jadson vem fazendo partida. Mas entrou aí bem. que tá, o Ganso entrou na metade do segundo tempo, dessa vez, e resolveu o jogo. Pois é, mas aí também não dá pra esperar que o Ganso faça isso todas as partidas, Não, né? realmente. Mas o que estranha é porque o São Paulo, sempre considerado um forte candidato ao título, tá vivendo esses tropeços no início do campeonato. Pois é, mas o São Paulo nunca foi um time de empolgar, então... Mas é um time que ainda não deu a liga. É um time que quando acertar, eu acho que vai ficar entre os 3 times mais poderosos do Brasil. Porque tem um elenco também muito forte. O time de São Paulo, se você parar pra comparar aí, é um dos melhores. Mas eles sabem jogar mata-mata, eles sabem jogar Libertadores. Quando chegar na hora do vamos ver, eles são imbatíveis. É isso. Daqui a pouco a gente vai ver a decisão aí da primeira fase da Taça Libertadores da América a partir das oitavas de final, que a gente vê mesmo quem é que tem caixa para conquistar o título depois do primeiro jogo das oitavas de final. A gente vê quem são os times que estão realmente brigando pelo título ou os times que estão tentando um milagre a partir da segunda fase da competição continental. O próprio Palmeiras, se passar, vai ser um milagre, porque pelo jogo que fez quinta-feira, muito fraco o time do Palmeiras, eu acho que é ridículo. Se pra passar pra outra fase, tem que contratar uns 2 ou 3 jogadores, porque o time do Palmeiras é muito fraco, não tem capacidade de disputar uma Libertadores. Meu palpite pra Libertadores esse ano é o Grêmio. Inclusive eu queria que o Vasco jogasse de azul no sábado pra aparecer o Grêmio. Pois Sempre é, então. parcial, Leonardo. Pois é, então, seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos partir agora para a segunda partida das semifinais da Taça Guanabara e o destaque agora é para as notícias do Flamengo. Flamengo. Quem traz as informações é Fabrício Teixeira. O Flamengo se preparou durante essa semana para o confronto com o Botafogo no próximo domingo pela semifinal da Taça Guanabara. No último sábado, o rubro-negro derrotou o Olaria por 2-0, com 2 gols de Renato Abreu. Com a vitória, o time alcançou os 22 pontos e a primeira colocação geral do primeiro turno, tendo assim a vantagem do empate na semi e caso avance na final. Fora de campo, a torcida se apoia no retrospecto. Em 11 jogos disputados no Engenhão, o Botafogo nunca venceu o Flamengo. Ultimamente, o placar mais comum entre os dois times é o empate, que nesse caso levaria o Fla à final. Apesar disso, os jogadores rubro-negros estão com o discurso de não se apoiarem no regulamento e jogarem com empenho máximo contra o rival. Dentro de campo, restam apenas 2 poréns, Felipe e Carlos Eduardo. O goleiro ainda se recupera de um torcicolo agudo e com dores na cervical ainda é dúvida para o duelo de domingo. Já Carlos Eduardo pode ser considerado uma dúvida tática. Sem ritmo de jogo para disputar os 90 minutos, o jogador pode começar no banco, dando lugar para Rodolfo. Sem muito mistério, o Flamengo de domingo deve entrar em campo com Felipe ou Paulo Vitor no gol, Léo Moura, Wallace, Gonzalez e João Paulo compondo o sistema defensivo. No meio, Cáceres, Ibson e Elias. E no ataque, Carlos Eduardo ou Rodolfo, Rafinha e Hernani. Flamengo e Botafogo se enfrentam no Engenhão às 4 da tarde pelo horário de Brasília. Diedro. Essas daí foram as notícias do Flamengo, partindo agora para o outro lado da semifinal. Vamos às notícias do Botafogo. Botafogo. As informações do Alvinegro com Leonardo Peçanha. Para o confronto de domingo, às 4 horas no Engenhão contra o Flamengo, o treinador Oswaldo de Oliveira não contará com o zagueiro Antônio Carlos lesionado, nem com o lateral esquerdo Márcio Azevedo. Especulado no Metalist da Ucrânia, o lateral não treina com o elenco há 2 dias e está fora da partida. Oswaldo escalará o reserva Lima na vaga de Márcio Azevedo. Dória é o mais cotado para a zaga. Outro jogador que está de saída é o volante Jadson, que acertou com o Udinese da Itália. O jogador assina contrato após as finais da Taça Guanabara, mas deixará o Alvinegro Carioca somente em agosto, com a abertura da janela de transferência para o mercado europeu. O Botafogo tenta superar o tabu de nunca ter vencido o Flamengo no Engenhão, em um jejum de quase 3 anos sem vitória contra o rival. Essas daí as notícias de Flamengo e Botafogo.
Um confronto que o Botafogo poderia ter evitado caso vencesse a partida contra o Boa Vista na 8ª rodada da Taça Guanabara. Começou perdendo por 2-0, foi buscar o resultado ainda no primeiro tempo. Segundo tempo, uma partida muito ruim. E o Flamengo, o grande beneficiado dessas semifinais da Taça Guanabara por conta da boa campanha, já que ele não precisa vencer nenhuma das duas partidas para ser campeão do primeiro turno do Campeonato Estadual. Essa partida aí, Flamengo e Botafogo, para vocês, é mais tensa do que a partida entre Vasco e Fluminense? Diandro, eu acho que o Botafogo está se apresentando de forma parecida com o Vasco, entrando sonolento nas partidas, tanto é que tem começado atrás no placar, né? Já é a segunda ou terceira partida no campeonato. Nas 3 últimas partidas, 5 gols sofridos. E na primeira fase, na fase de classificação, no clássico entre as duas equipes, o Botafogo perdeu para o Flamengo 1-0, gol do Hernani, um gol aos 3 minutos do primeiro tempo, que o Botafogo não conseguiu buscar um empate. Exatamente. Entrar sonolento em jogo decisivo contra o Fluminense, contra o Flamengo é fatal. Eu acho que o Flamengo, é favorito também nessa partida. Vou discordar um pouco do amigo Léo, mas acho que uma hora a falta de experiência do time do Flamengo vai pesar. Eu acho que a hora mais em voga para acontecer isso é uma decisão. Acho que o Flamengo falta experiência nesse time titular do Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa sempre mais encorpado. Mas vamos ver, clássico, eu vou falar no final outra vez. Clássico é clássico. Eu acho que essa semifinal vai ser para consolidar o trabalho do Dorival Júnior, porque o time do Flamengo fez uma excelente campanha, só que por enquanto só teve os clássicos que venceu, mas um jogo decisivo como esse ainda não enfrentou. E eu acho que a partida de amanhã, de domingo, pode consolidar o trabalho do Dorival Júnior. Assim como o Flamengo pode ganhar pela melhor fase, que é do Botafogo, o Flamengo também está acostumado a surpreender, tanto pelo lado positivo quanto negativo. Quando vem como favorito, às vezes ele cai, e quando está muito mal, também ele se mostra, em 2010, bem. O Flamengo tinha um time superior o Botafogo e perdeu, né? Deu aquele pênalti que o Jackson pegou do Adriano. Clássico é clássico, eu acho que o Botafogo tem a experiência do Sidorf, o próprio Andrezinho está se recuperando da lesão, e o Rafael Marques vai também jogar como titular nesse jogo, né? Pois é, com desfalques e com o Rafael Marques no time titular. Bruno Mendes está se recuperando de uma dengue agora, e poderia colocar o próprio Henrique para jogar, mas o Rafael Marques tem toda a confiança do Oswaldo de Oliveira. O pior disso tudo é que o Rafael Marques jogou bem no primeiro tempo contra o Boa Vista. Realmente, ele jogou bem. E o gol? Não, mas nem sei, nem sei, porque o cara tem que ajudar mais o time do que fazer um gol, cara. Foi o gol centroavante, cara. Fazer o gol. Peraí. Mas aí é que tá, os dois, nas duas jogadas dos gols do Botafogo, o Rafael Marques teve participação efetiva. Até pode ser, mas ele foi contratado mesmo para ser o referência, ser o homem gol, e até agora não mostrou isso. Então eu acho que é um jogador que tem a confiança do treinador, só que a torcida ainda olha com muita desconfiança, e ele tem outras opções para colocar. Tem o próprio Henrique, que veio de São Paulo, é um bom jogador, que eu acho que poderia ser testado, porque o Rafael Marques já está sendo muito contestado pela torcida, e a torcida, se ele começar a errar, a torcida começar a criticar. Botafogo, desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu acho que é o seguinte, acho que esse clássico vai ser muito tenso, porque o Botafogo ainda não venceu o Flamengo no Engenhão. E no domingo é aniversário do Zico. O presente para a torcida do Botafogo seria muito bom. Principalmente do Sidorf. Eu acho que o time do Botafogo ganha pela experiência e ainda, se pensar em nomes, ganha na escalação. Mas a fase do Flamengo é boa. Então fica muito difícil apontar favorito. Pois é, se fizer um cara a cara, eu acho que o Botafogo supera o Flamengo na qualidade individual dos seus jogadores. Mas na questão coletiva, vejo o Flamengo melhor do que o Botafogo nesse momento. Eu concordo com você, Diedro, e o Botafogo patinou muito durante o campeonato. O Flamengo foi quase 100% de aproveitamento, venceu os dois clássicos que disputou, e tem o Carlos Eduardo, né, ganhando o ritmo de jogo, um jogador que tem um bom passe, tem feito boas assistências. Eu acho que dá Flamengo, cara. Eu só queria responder a pergunta que você fez, se esse ia ser um jogo mais tenso do que a outra semifinal. Eu acho que por a gente não conseguir apontar um favorito claro assim, eu acho que o nível de tensão é um pouco maior. E tava aqui comentando com o Ulisses que esse é um dos melhores Flamengos, né, que a gente tá vendo jogar nos últimos tempos, que o time tá pra frente, então acho que o jogo vai ser bem aberto. Só pra fechar, Diego,
O Botafogo tá falando de atacante, o Botafogo tá interessado no Marcelo Moreno, que foi afastado do Grêmio, e aí pode ser uma contratação pro longo do campeonato. Estão fechando, mas talvez seja um bom reforço que o Botafogo tá precisando desse homem em área. A pauta era minha, porra. Pois é, vamos. Vamos aos palpites. Alguém quer arriscar um prognóstico para Flamengo e Botafogo? Eu acho que vai ser uma raridade, eu acho que vai ser 2-2. Ah, tá. Nossa. Placar inédito. Tá bom então, Luiz Felipe. Alguém mais quer falar placar? Acho que vai ser 1-1. Bem sofrido com aquele gol do Flamengo bem no final. Aquelas coisas assim. Bem cara Flamengo. Eu acho que vai ser aquela partida bem truncada, bem pegada. Acho que vai ser 7-1 Flamengo. Não, mentira, mas acredito em 2-0 Flamengo. Bom, acredito em 2-1 Flamengo. O Botafogo botando pressão no Flamengo, mas o Flamengo se aproveitando melhor de contra-ataques. 3-1 Flamengo. 2-0 Flamengo. 3-1 Flamengo. Levando em consideração que ninguém deu a vitória do Botafogo na mesa. Pra gente falando. É contigo aí. Não, eu não vou dar resultado, não vou dar prognóstico. Aí é aquilo, né? Porque. Não fica triste, não fica triste. Não é tá em cima do muro, não. Mas é porque. A gente tá falando que é um jogo com alto nível de estresse, com vários complicadores, com situações que podem dar armas para um ou para outro, mas no campo o momento do Flamengo tá refletindo numa superioridade e num favoritismo que a gente não apontou nos comentários, mas que vem apontando os placares. Mas acho que o retrospecto pesa um pouco na hora de comentar também. Quando chega no final, ninguém nunca aposta no Botafogo. Não, o que eu tô comentando é naquela superstição, né? Que, tipo, o Botafogo tá dominando o jogo, aí chega o Flamengo e um gol. Aí o Botafogo empata, aí o jogo vai ficando mais difícil, aí vira, aí depois o Flamengo vai desando a fazer gol e acaba. Eu acho que isso reflete até nos jogadores, essa coisa do retrospecto do Botafogo nunca ter ganho do Flamengo no Engenhão. Acho que isso reflete dentro de campo também. Tá certo, então vamos seguindo com o Gol Rádio Clube com as informações do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As notícias com Roberta Pires. Bom, o Paris Saint-Germain segue líder do campeonato francês. No último domingo, a equipe venceu em casa o Olympique, que em terceiro lugar perdeu a chance de encostar com o vice-líder, o Lyon. O segundo colocado não perdeu a oportunidade e também venceu dentro de casa, 3-1 no Lorient. A tabela seguiu sem alterações, PSG com 54 pontos, Lyon atrás com 51 e o Olympique com 46 pontos. Na próxima rodada, o PSG encara o Rennes no sábado, fora de casa. No domingo, também no estádio do adversário, o Lyon pega o Brest. Para fechar, o Olympique enfrenta o Troyes em casa. No futebol português, Porto venceu o Rio Ave por 2-1 e Benfica também venceu, 3-0 no Paços de Ferreira. Com esses resultados, o campeonato segue com 2 times com a mesma pontuação. Porto e Benfica estão com 52 pontos. Bem atrás vem o Paços de Ferreira com 35. Na próxima rodada, Porto encara o Sporting, fora de casa. Benfica enfrenta o lanterna do campeonato, Beira-Mar, e o Paços de Ferreira pega o Vitória de Setúbal. No futebol inglês, o top 3 do campeonato venceu seus jogos na última rodada. Manchester United venceu em casa o time do goleiro brasileiro Júlio César, o Queen's Park Rangers. Manchester City, 2-0 sobre o Chelsea. Já o Tottenham venceu por pouco, 3-2 em cima do West Ham, fora de casa. A tabela ficou assim: United em primeiro com 68 pontos, City em segundo com 56 e Tottenham com 51 pontos. Na próxima rodada do campeonato inglês, o Manchester United encara o Norwich no sábado. No domingo, o Manchester City pega o Aston Villa e na segunda-feira o Tottenham enfrenta o Arsenal. No campeonato espanhol, o Barcelona segue líder da competição. Na última rodada, o time do argentino Messi venceu o Sevilla no Camp Nou por 2-1. O Atlético de Madrid também venceu seu jogo sobre o Espanhol por 1-0. O Real Madrid completa a lista do top 3 do campeonato com outra vitória, 2-1 sobre o Lanterninha Deportivo La Coruña. Na próxima rodada, o clássico da competição fica por conta de Real Madrid e Barcelona, que se enfrentam no Santiago Bernabéu no sábado ao meio-dia. O Atlético de Madrid encara o Málaga. Já no futebol italiano, Juventus e Lazio venceram seus jogos. Juventus fez 3-0 em cima do Siena. A Lazio ganhou por 2-0 o Pescara. Já o Napoli ficou apenas no empate com a Udinese. A 27ª rodada já começou. O Napoli teve a chance de diminuir a diferença na tabela com o líder, mas ficou apenas no empate com a Juventus. Os dois somaram 1 ponto cada. Juventus está agora com 59 pontos e o Napoli ficou com 53.
A Lazio encara o Milan, quarto colocado, atrás apenas por 2 pontos. O jogo é no San Siro. É com você, Diedro. Essas daí as notícias do futebol internacional, os campeonatos pela Europa pegando fogo. Só quero fazer um adendo na Copa do Rei, acho que com a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, deu uma impressão clara que, pra mim, a era de superioridade do Barcelona tá chegando ao fim. Eu acho que aprenderam a jogar contra o Barcelona. Eu acho que é um deslize, eu acho que o Barcelona nem leva tanto assim a Copa do Rei a sério. Não. Por mais que seja Barcelona e Real Madrid, Não, eu acho que... bem, mas eu acho que mesmo o Barcelona levando a sério, o Barcelona tentou impor seu jogo, só que o Real Madrid, ele ganhou e não precisou ficar na defesa. Não precisou, o Real Madrid impôs seu jogo grande parte do tempo, o Barcelona ficou perdido, o Messi mal sequer apareceu, e acho que é isso aí, acho que tá chegando ao fim a era Barcelona. Eu sei que tá no começo, mas vocês acham que chegou o ano do Messi não ganhar o melhor do mundo? Eu tô achando que essa falta de sorte não, mas essas derrotas do Barcelona são consequência da mudança de comando, né? Que saiu o Pep Guardiola, entrou o Tito Villanova e agora tá o reserva do o auxiliar do Tito. E você vê, acho que bem claramente que o Barcelona mudou muito, o Barcelona tá muito mais estático agora, ele não tem mais tanta variação tática como ele tinha com o Pep Guardiola. Se o Barcelona tivesse num aperto, ele mudava pra 3-4-3, às vezes fazer variações, e você vê o Barcelona no título Villanova no 4-3-3 estático, com pouca jogadas. A gente tava até conversando isso lá em Olaria, eu, o Felipe Bruno e a Catifunda, a moradora de rua lá, e ela falou uma coisa, Juju? A Catifunda, ela falou uma coisa que é certa, ela disse que os times hoje, depois de tanto tempo, os times estão aprendendo a anular o Barcelona. Mas são coisas que você tá vendo nos últimos jogos. Eu acho que a questão também é a diferença, existe uma grande diferença dos 3 últimos Barcelonas, Barcelona de Rijkaard, que foi a gênese do projeto, Barcelona do Pep Guardiola, que ganhou tudo, e o Barcelona do Tito Villanova, que se não que às vezes apela pra ganhar bonito. Quando eu falo apelar é em relação a joga duro. Quando o jogo tá difícil, joga duro. Eu acredito muito nisso, no jogo de volta da Copa do Rei e no jogo de volta da Champions. É isso, encerrando os comentários de futebol internacional, passando rapidinho a tabela de amanhã do Interperíodos FCS UERJ, 2h10 da tarde, no ginásio da UERJ, o UERJ United, só canela bonita. O UERJ United e só canela bonita, narração de Pedro Henrique, comentários Carlos Oliveira, reportagens de Roberta Pires. Às 13h10, Universidade Alcoólica e Poder Supremo, narração de Felipe Bruno, comentários de Fabrício Teixeira, reportagens de Leandro Soares e Luiz Felipe França. Primeiro time do rádio. É isso aí. Só canela, se se puede, é a mensagem. Tá certo, então. Vamos encerrando. Só canela, mais que o clube. Não é um campeonato jovem, mas é bastante criativo. É isso aí, vamos encerrando o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo a todas as pessoas que estiveram aqui. Muito obrigado, casa cheia. Quero agradecer a Fabrício Teixeira. Obrigado, Diego, até a próxima. Valeu, muito obrigado, Felipe Bruno. Valeu, Diego, até amanhã. Muito obrigado, Luiz Felipe França. Valeu, Diego, foi um prazer, até a próxima. Isso aí, valeu, Ulisses Valentim. Valeu, gente, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, muito obrigado, Leandro Soares. Valeu, Diego, um abraço. Valeu, muito obrigado, Roberta Pires. Valeu, Diedro, até a próxima. Muito obrigado, Léo Peçanha. Obrigado, graças a Deus. Todo mundo amanhã escalado, todo mundo reunião aqui 1h30 da tarde pra gente poder resolver todas as questões do Interperíodos. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kschniewski. Voltamos na próxima sexta-feira com todas as informações sobre o futebol. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube, um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kschniewski.